Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso podcasting de seguros com a ENSA, um lugar onde em 30 minutos, por norma, nós trazemos convidados muito especiais, singulares ou instituições que, de certa forma, através do trabalho que exercem, dão o seu contributo para o desenvolvimento de Angola. O nosso convidado de hoje é também uma pessoa muito especial. Estamos a falar do superintendente-chefe Fidel Filipe, que é o chefe de departamento de transgressões, acidentes e peritagem da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Bem-vindo, muito obrigado por ter acedido ao convite. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem, olha, nós convidamos-lo para conversarmos um pouco sobre aquilo que é a nossa realidade ligada, portanto, ao trânsito rodoviário e também à sinistralidade automóvel. É uma pessoa entendida na matéria e com certeza nos vai ajudar a perceber um bocadinho. Eu se calhar começaria por entender um pouco se as medidas tomadas nos últimos anos em relação à importação de viaturas, no que toca à limitação dos anos, atendendo o tempo de fabrico da viatura e o seu estado, se terão contribuído a alguma coisa em positividade para aquilo que é o nosso parque automóvel que temos hoje no país. Sérgio, é preciso analisarmos essa questão em dois momentos diferentes. De facto, esta medida veio fazer com que tivéssemos um parque automóvel mais renovado. No passado tínhamos um parque cuja a maior parte dos veículos já tinham ultrapassado o tempo útil de vida, quer dizer, eram veículos que na Europa ou nos países onde eram fabricados já não circulavam, praticamente iam para o ferro velho. Então não havia uma certa limitação no que toca à importação de veículos. Então esta medida, eu falo numa visão como técnico, foi no sentido de garantir que tivéssemos aqui um parque automóvel que dava mais garantia em termos de segurança rodoviária. Porque é bem verdade que se por um lado nós temos ainda este déficit de oferta de transporte, então, mas por outro lado, penso que quem legislou sobre esta matéria pensou no o bem mais importante, que é o bem-vida, porque muitos veículos que circulavam em mau estado técnico, muitos veículos com tempo útil de vida já ultrapassado, não garantiam segurança para circular nas suas estradas. Então, penso que o que norteou esta medida foi seguramente isto. E se nós fizermos assim um olhar pela realidade daquilo que é o nosso parque automóvel atualmente, o que é que nós podemos descrever? Como é que nós estamos? Porque nós sabemos que existem algumas políticas necessárias e que são utilizadas em qualquer parte do mundo, que é a inspeção anual de viaturas, para que elas possam apresentar condições para circular, servir, se calhar em serviço público, enfim. Não sei se na realidade ela está efetivada num nível de percentagem tão elevado ou ainda não estamos em condições de pô-la 100% a funcionar num contexto geral. Olha, Sérgio, eu vou lhe dizer, se estivesse aqui a afirmar que já temos o parque automóvel que nós desejaríamos, estaria aqui a faltar com a verdade. O que nós pretendemos é que cada vez circulem veículos nas nossas estradas que garantem segurança. Daí é que também já está legislado que temos os nossos centros, os centros privados, agora temos 2 centros privados, para que há obrigatoriedade das inspeções periódicas. Quer dizer, para os veículos pesados, de um ano devem fazer a inspeção periódica, e os veículos ligeiros, de 6 em 6 meses, devem fazer a inspeção periódica. É uma realidade que já se faz sentir. Sim. Tanto é que nós, Polícia Nacional, estamos a realizar constantemente operações no sentido de aqueles veículos que circulam em mau estado técnico ou que não estão a cumprir com as inspeções periódicas, são então atuados, levados para os centros e obrigatoriamente são inspecionados. Aplicadas multas, depois, como garantia de poderem voltar a circular, tem que ser obrigatoriamente passarem pelos centros para fazerem uma inspeção periódica. Chefe Fidel, nós podíamos dizer que o nosso país tem, ou a nossa governação tem um espírito de boa fé, se olharmos um pouco para a realidade de muitas famílias que, com um veículo automóvel que se calhar não está em condições,
que já é muito antigo, estas famílias conseguem construir a sua própria casa, conseguem sustentar a família. Podíamos dizer que existe alguma sensibilidade nesse sentido, que existe ali um bom coração? Ou estaríamos a ser um pouco exagerados? Como disse, o cidadão comum tem uma visão diferente da minha ou da nossa, Uhum. enquanto técnicos de segurança rodoviária. O cidadão comum vê sempre a vertente sociológica de que um veículo, ainda que não esteja em boas condições técnicas, mas ainda assim garante o sustento da sua família, ainda assim com esse veículo pode-se ir ao campo, de lá conseguir transportar os produtos e levar para a cidade e poder comercializar. Então, são visões extremamente opostas, que naturalmente geram certo conflito no que toca à análise. E vou ser um pouquinho mais simples, né? Uhum. O cidadão está a pensar o quê? Está a pensar que não me interessa se o veículo é novo ou o veículo já tem um certo tempo de uso, mas o importante é que com este veículo eu consigo ir ao campo, buscar o meu produto, chegar à cidade e vender. Desde que me garanta sustento, para mim este veículo, para mim esse veículo é o mais ideal. Mas eu, enquanto técnico de segurança rodoviária, eu tenho que opinar tecnicamente que este veículo só deve circular enquanto ter garantia de segurança e comodidade para circular na via pública. E este veículo que a olho nu as pessoas poderão dizer, não, mas o veículo está em bom estado, mas quando ir no nosso centro de inspeção, com aquela toda a tecnologia de ponta, depois de serem inspecionados, então vai se detectar uma série de deficiências. Problemas de travões, problemas de direção e outros problemas que para nós não nos garante que segurança para esse veículo circula na via pública. Então, são visões extremamente opostas. Podemos dizer que, por exemplo, permita-me, podemos dizer que não vou aqui, por exemplo, achar que a polícia facilita pelo facto do cidadão enfrentar dificuldade, mas podíamos dizer que é uma realidade com a qual ainda temos que nos debater por muito tempo se atendermos que não há um polícia para cada esquina. Deixa eu dizer primeiro, Sérgio, que nós, enquanto polícias, nós temos que fiscalizar o cumprimento das leis. Se tem uma lei que diz que não se pode circular com um veículo sem que se cumpra as inspeções periódicas obrigatórias, a nós o papel cabe fiscalizar o cumprimento desta lei. Os políticos, outros atores sociais, então, poderão fazer outra análise. A nossa missão é cumprir aquilo que estipula a lei. Muito bem. Chefe Fidel, como é que nós podemos enquadrar aquilo que hoje é uma realidade que cresce em grande escala, que é, portanto, o serviço de mototáxis, se olharmos para algumas condições que eles manifestam que são condições de segurança para os meios deles, ou seja, dizem muito que se a motorizada permanecer com os faróis, com as piscas, com tudo em ordem, é suscetível de roubo. Roubam com muito mais facilidade. E eu, quando pergunto, eles dizem sempre: não, nós retiramos para desvalorizar a motorizada, porque dessa forma evitamos que nos roubem as motorizadas. Mas, ao mesmo tempo, elas circulam. Elas estão por aí, estão a fazer serviço público. Até que ponto há uma sensibilidade para isso ou não? Será que é algo que, doravante, se vai travar uma batalha no intuito de disciplinar as coisas? É preciso disciplinar. Ver e ser visto deve ser uma condição bastante importante a termos em conta para um veículo circular na via pública. Ora, como é que vamos aceitar este argumento de que poderá ser roubado, poderá ser furto de um assalto, um veículo, no caso o motociclo, circular na via pública sem iluminação, por exemplo? Ele coloca em risco a sua vida e a vida dos outros utentes da via pública. E aquilo que eu disse, aquilo que é a nossa visão técnica e aquilo que diz a lei é que este veículo não deve circular naquelas condições. E se não deve circular naquelas condições, a nós, polícia, vamos ter aí um papel de coercividade para evitar que não haja anarquia. E não foi o primeiro caso que o governo da Polícia de Luanda, por exemplo, fez sair uma série de postura para limitar até a circulação desse veículo dentro do casco urbano. Porque, Sérgio, há de concordar comigo, não é? De que de um tempo a esta parte tem estado a haver uma certa anarquia, andam em sentido proibido, não respeitam. Quer dizer, então, nós, naquilo que é na revisão do nosso Código de Estrada,
E já colocamos também ali esta condicionante de quem circula com o veículo na via pública, esperamos depois que seja aprovado, devem todos passar por uma escola de condução. Porque se ele faz o uso do meio e circula na via pública, e tal e qual os outros condutores, logo ele deve saber, deve conhecer as regras de código de estrada. Daí é que nós continuamos a levar a cabo a nossa missão em duas vertentes. A pedagógica e a vertente punitiva, né? A vertente coerciva, da aplicação de multa, da apreensão daqueles meios que não garantem ou não reúnem condições para circular na via pública. E de repente fica uma impressão que é implicância, quando os factos estão claros. É isso que ocorre. Depois, aquelas acusações de que a polícia não está a permitir, está a fazer com que aumentem os níveis de pobreza, os jovens aumentem os níveis de desemprego. Quer dizer, a visão do cidadão comum é diferente da nossa enquanto técnico, enquanto especialista desta área. A visão do cidadão comum é sempre na vertente sociológica de que estas medidas estão a ser tomadas, vai dificultar mais a vida do cidadão, vai fazer com que o cidadão que já conseguiu aquele motociclo, que é o sustento da sua família, ao retirá-lo porque não reúne condições, então vai dificultar mais a vida do cidadão. E o grande problema que ocorre é que quando há um acidente, a visão das pessoas é que viram só para a polícia e perguntam: mas o que é que a polícia está a fazer? Como é que a polícia permite? Não é? E esta é uma tarefa que não deve ser só vista como uma tarefa da polícia. Os outros setores sociais também devem também exercer o seu papel. Na sensibilização, na chamada de atenção, as igrejas. Quer dizer, outros atores sociais têm que realmente abraçarem também esta causa conosco. Uma responsabilidade de todos. Sim, exatamente, para chamar a razão, então, sobretudo aos jovens, de que sim, senhora, devem exercer a atividade de táxi, mas com segurança. Porque uns dizem que, olha, eu não posso usar o capacete porque o capacete faz calor. Outros usam o capacete não é para garantir essa segurança, mas usam um capacete que não vai de encontro à cilindrada do motociclo. Quer dizer, em caso de um acidente rodoviário, não lhe garante proteção nenhuma. Quer dizer, temos muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho pela frente e só a polícia, repito, só a polícia sozinha não vai resultar. Não vai resultar. Chefe A imprensa Fidel, também joga um papel muito importante nesse sentido. eu olho para cima da mesa e percebo que temos alguma estatística e às vezes nós estamos a falar de uma série de aspectos que de repente parece que é conversa para boi dormir, como se diz na gíria, mas no fundo todas estas situações não bem acauteladas trazem consequências e muitas delas estão na estatística. Podíamos Correto. passar alguns números assim rapidamente para se ter uma ideia do que é que tem estado a acontecer nos últimos tempos? Sérgio, eu às vezes digo que os números por vezes não impactam, as imagens impactam mais, mas ainda assim são números que a todos devem nos preocupar. Repare, Sérgio, estamos a falar aqui a nível nacional, vou lhe dar aqui os dados de 2023, estamos a falar em 2023 em 14.429 acidentes, que resultou em 3.121 mortos e 17.902 feridos. Estamos a falar, Sérgio, de uma média diária de 40 acidentes, 9 mortos e 49 feridos. A média diária de 9 mortos, há uma certeza que amanhã, estamos aqui a conversar, amanhã vão morrer angolanos vítimas de acidentes rodoviários. Isso é certeza. A incerteza é que não sabemos quem serão as próximas vítimas. Isso pode ser evitado. Pode ser evitado. Então, isso deve nos preocupar. Vamos dormir amanhã quando ligamos o rádio ou ligamos o televisor, vemos aí notícia, vamos ouvir sempre uma notícia de que alguém foi vítima de acidente e alguém perdeu a vida nas nossas estradas de Angola. Falou em estradas, falamos há bocadinho do estado técnico dos veículos e os meios que são utilizados para os transportes, enfim, mas também temos a problemática das estradas. Ainda continuamos a olhar para as estradas como parte contribuinte daquilo que é a sinistralidade? Correto, Sérgio. Tecnicamente falando, nós quando analisamos as causas dos acidentes, analisamos em todos os elementos que são fatores de risco na condução, aqueles elementos que contribuem para os acidentes. Estou a falar dos 3 elementos que constituem o ambiente rodoviário: o homem, o veículo e a via. Naturalmente, desses 3 elementos, o homem contribui com maior percentagem
para a ocorrência de acidentes. Por quê? Porque o veículo não pensa, não raciocina, a via também não. O homem é o único que tem o poder de raciocinar. 3 princípios basilares da condução: ver, pensar e agir. Só o homem que tem esta capacidade. Se só o homem que tem essa capacidade, quer dizer que o homem tem toda uma série de condições para evitar o acidente. Ora, há muita crítica que nós ouvimos nesse sentido. Não, mas também não falam das vias, não falam dos veículos. Não é que não falemos das vias nem dos veículos. As vias, os veículos também contribuem sim. Aliás, há pouco falamos da importação de veículos. Certo. É para ver que nós também estamos preocupados, porque sabemos que os veículos também contribuem, mas uma proporção menor. Eu vou dar um exemplo muito rápido, Sérgio. Uhum. Estamos aqui. Se tiver, por exemplo, aqui fora, tiver aí um buraco em consequência das chuvas, abrir um buraco, e ocorre ali um acidente. Mas ocorreu um acidente porque um condutor foi naquele buraco, mas antes daquele condutor, N veículos passaram naquela mesma via. Ora, o condutor diz, não, o acidente ocorreu porque foi culpa do buraco. E vamos nos perguntar, antes daquele condutor não terão passado lá outros condutores? Por que foi apenas aquele condutor que foi ao buraco e os demais não? Se o buraco já lá existia. Os outros terão sido mais cautelosos. Exatamente. Prevenção. Repara que estamos em época chuvosa. Há condutores que estão a conduzir a 100 km/h com chuva, pavimento escorregadio, e ele mantém 100 km/h. Outros mais prudentes reduzem para 30, 40. Quer dizer que está aí o fator homem. Eu posso conduzir um veículo, até mais antigo, com maior problemas técnicos em relação ao céu, mas eu de saber da limitação do meu veículo, eu ando com maior prudência. E você, Sérgio, a conduzir o teu veículo, pensando que o teu veículo é melhor, anda com imprudência. E pode ocorrer, quer dizer, N situações contribuem para os acidentes rodoviários. A questão da educação hoje em dia, porque levantam-se muitas questões ligadas às escolas de condução, mas eu fico com a sensação de que mais do que uma escola de condução, a própria consciência da pessoa. Porque nós somos uma sociedade que, em suma, queremos todos ser letrados, queremos todos ser cultos. E fica muito difícil acreditar que no meio desta gente toda ainda convivamos com situações em que o homem é o maior culpado. Nós, Sérgio, nós estamos a analisar toda uma questão, toda uma série de questões que têm estado a contribuir para os acidentes. E pensamos também que a qualidade das nossas escolas devem ser melhoradas, os exames também devem ser melhorados, por essa razão é que estamos agora a trabalharmos, já estamos na fase final, nos exames multimédia. Os exames multimédia não vai ter uma intervenção muito direta do examinador, para não ver aquela suspensão do que o examinador também Não vai contribuiu, coordenar, também facilitou e por aí fora. Então estamos a trabalhar nesse sentido, mas eu também afirmo com muita insistência de que o indivíduo mal educado é mau condutor. Aquele indivíduo que chega numa repartição pública, não respeita a fila, não respeita os idosos, as mulheres grávidas, quer sempre passar em primeiro lugar, ele vai ter o mesmo comportamento ao volante de um veículo. Então, tem muito a ver com a educação da pessoa. Podemos dizer que existem províncias em Angola que são exemplares, porque percebemos que pela densidade populacional Luanda é o maior problema. Há dias ouvi uma estatística que a seguir a Luanda está o Bengo. Em termos de acidentes nestes últimos dias, não sei se faz algum sentido, mas olhando para o resto do país. Não, é aquelas províncias que têm um maior volume em termos de parque automóvel. Luanda lidera, sim senhora, mas há aquelas províncias que têm um parque automóvel muito reduzido. Mas ainda assim, só para ter uma ideia, que a semana que findou, a terceira província que teve o maior número de acidentes foi o Zaire, a província do Zaire. Mas repara, vê como é que passa com... Mas isso tem uma explicação, porque ele tem um corredor de circulação que vai até o Soio e a zona do Louvre, que é uma zona comercial, de trocas comerciais. Então, há um movimento muito grande de veículos. E até há liberdade para se pisar no acelerador. A liberdade entre aspas. Liberdade, digo, tem essa oportunidade. Exato. Se calhar. E tem uma das melhores estradas de Angola, reparem isto. Mas sem muita oscilação, as províncias que normalmente lideram são aquelas províncias com o maior parque de automóvel. Refiro-me, Luanda, Benguela, Huila, são normalmente essas províncias que lideram a estatística em termos de acidentes rodoviários. O papel do agente regulador do trânsito continua a ser aquele em que o objetivo não é só coerção, não é só, ou seja, multar, mas também
continuar mais amigo do cidadão e se calhar um educador permanente. Correto, Sérgio. Nós temos estado a trabalhar nessas duas vertentes, como disse, a pedagógica e a vertente punitiva, a aplicação de multas. Mas, quiçá, não sei se tem conhecimento, temos estado a realizar muitas atividades de prevenção e segurança rodoviária, através de sensibilização, palestras, muitas atividades temos estado a realizar a nível das províncias. Os atropelamentos de há cerca de mais de 7 anos lideram a estatística de acidente. Estamos a fazer um trabalho a nível do país, porque também vimos que há uma percentagem de até peões que são atropelados por debaixo, passam por debaixo das passadeiras. Quer dizer, estão aí as passadeiras que foram um grande investimento, ainda assim, muitos peões, de forma irresponsável, optam por não passar a utilizar as passadeiras e passarem por debaixo e são atropelados. A estrada de Catete, portanto, o Anda Viana é um exemplo. E repare que Exemplo negativo. até há peões que ainda com o separador de betão transpõem o separador, correndo uma série de risco. Então, é um trabalho muito grande de sensibilização, mas é como eu disse, que não será possível, vai ser muito difícil deixar essa tarefa apenas para a polícia. Estamos a convidar cada vez, e estamos até satisfeitos que cada vez estão a aparecer mais parceiros sociais a juntarem-se a essa causa, para que chamemos a razão aqueles cidadãos que continuam a colocar em risco a sua vida e a vida dos outros utentes. Esta é uma luta que deve ser de todos. Chefe Fidel, há aqui uma questão que eu lhe vou colocar e agradecer que não fosse mal entendido. Eu ouço muito que a polícia, quando descobre que vai haver um evento aqui ou ali, ou vai haver um casamento aqui, eles montam logo uma operação stop a seguir. É assim que as coisas funcionam? Ou a polícia faz o seu papel onde quiser, onde achar conveniente, não tem nada a ver com a festa? Toco nesse aspecto por causa da condução, por excesso de consumo de álcool, em estado de embriaguez, enfim, dizem que não, mal vai haver o evento, a polícia vai se instalar por perto. Também não é bem assim, mas o plano de operações deve obedecer uma certa estratégia. E vou lhe dar uma explicação assim muito simples. Ora, estamos em época de tempo de calor, as zonas balneares, não é? Não faz sentido. Se grande parte das pessoas estão a concentrar nas zonas balneares e aí a consumo de bebida, não faz sentido. Eu fazer, por exemplo, uma operação stop numa zona contrária, não vai surtir efeito, estaria a gastar esforço em vão e homens. Então, o que nós temos que fazer é ter consciência de que se estamos a consumir não devemos estar ao volante. Também vou fazer. Eu levo uma pessoa conhecida, um amigo, um parente, que não consome, quando hoje eu vou consumir, eu vou beber à vontade. Ou chama um táxi Agora, personalizado. eu não posso culpar a polícia pelo um ato irresponsável de minha parte. E esse é o grande problema, é que as pessoas não assumem os seus atos e buscam sempre um culpado. Do que a polícia, não. A polícia, claro, monta a operação stop em locais estratégicos. Ora, há muito consumo e, consequentemente, acidentes, Sim. digamos, na ilha de Luanda, então vamos montar ali na ilha de Luanda. Aliás, a polícia para inverter o quadro. evitar, e está aí, no fundo, a evitar. Estamos, no fundo, exatamente a fazer o quê? Desgraça. A evitar desgraça, a evitar percas de vidas E humanas. temos uma série de oportunidades. Hoje temos os serviços de táxi personalizado mais acessíveis, porque temos muito mais oferta e é uma boa alternativa. Aliás, Sérgio, quem tem a possibilidade de ir na ilha, ficar, por exemplo, das 19 horas até noite adentro, a consumir grandes quantidades de bebida e por aí na farra, peças passa a expressão, este indivíduo tem condições de pagar um táxi personalizado. Por que não faz isto? Temos que refletir um bocadinho. Por que não faz isto? Se você tem possibilidade de, por exemplo, chegar na ilha e diga-se de passagem que a bebida na ilha não é muito acessível, aliás, é um pouquinho mais alta, é uma zona turística, não é? Uma zona privilegiada. Exatamente. Então, são pessoas que, até num certo ponto, temos que fazer a análise por aí, têm um certo poder financeiro para estarem naqueles convívios. Logo, tem essa possibilidade. Atualmente, se persistir na condução em estado de embriaguez e que os níveis passem dos limites, dia seguinte, julgamento sumário. Continua este método. Correto. O artigo 136 do Código de Estrada fala de manobras perigosas e inibição de conduzir. Entre várias manobras e inibição de conduzir está o artigo 80 do Código de Estrada. Quem conduzir sob efeito de álcool tem, de acordo as percentagens, as infrações graves, muito graves e crime, quando passa
o limite de 2,6 gramas por litro de sangue. Então, depois, cada infração grave corresponde a um ponto na carteira. Quando tiver os 6 pontos na carteira, é inibido de conduzir, ele é retirado da carta de condução e E já deve temos ser casos submetido ao exame. evidentes destes, ou ainda não chegamos a tantos De pontos assim? inibição, temos muitos casos de inibição, sim. Ficamos com a já. sensação que isso só acontece lá fora. Não, temos casos de inibição de conduzir, sim. A grande verdade é que, pelo número de casos que nós remetemos aos tribunais, ainda não nos satisfaz os elementos que são inibidos de conduzir. Estamos a trabalhar em coordenação com os tribunais para, de facto, os tribunais possam aplicar as penas acessórias, inibir de conduzir, cassação de cartas, para combatermos essa relativa sensação de impunidade, porque há pessoas que pensam eu posso fazer o que quiser, não vai me acontecer absolutamente nada. Então, essa relativa sensação de impunidade, esses comportamentos de risco, tem estado a contribuir para os acidentes. É preciso que o cidadão sinta a mão pesada da justiça. É preciso que o cidadão tenha consciência de que se eu tiver este comportamento, poderei ficar sem a carta de condução. E olha que há indivíduos com carta de condução é garantia de emprego. Então, eu tenho que ser consciente. Por que eu vou fazer isso? Se eu tenho esse comportamento, poderei prejudicar a minha família. Autoconsciencialização. Exatamente. Chefe Fidel, outra questão, tocou um bocadinho na questão de serviço, do emprego, enfim, eu fico a refletir um bocadinho sobre aquilo que é obrigatório, não só para quem presta serviço público, mas para quem usa um automóvel na via, que é o seguro. E já que estamos a falar de seguros com a ENSA, agora vamos entrar um bocadinho na vertente do seguro. Há um aspecto que é estarmos num país onde muita gente se furta ao pagamento de seguro obrigatório, causando consequências para situações ligadas ao automóvel, às pessoas que são envolvidas no sinistro, enfim. É um transtorno tão grande. O que é que se passa na consciência das pessoas se o seguro, afinal, é uma vantagem em caso de acidente? É verdade, Sérgio. Nós temos estado a trabalhar em parceria com a ASAN, que é a Associação das Seguradoras de Angola, e com a ARSEG, Agência Reguladora de Seguros, no sentido de cada vez sensibilizarmos mais os condutores. E de acordo com o decreto 35/09 de 11 de agosto, que fala da obrigatoriedade do seguro, temos estado a aplicar multas para muitos automobilistas. É verdade que no universo de 100 condutores, apenas 20 pagam seguro. Quer dizer que o número ainda não satisfaz. Mas é preciso dizer também aqui que as seguradoras devem também mudar um pouco o paradigma de atuação. Não terem sempre uma visão muito mercantilista. É preciso que melhorem seus serviços, é preciso que melhorem o atendimento aos assegurados. A grande verdade é que muitos condutores queixam-se do mau atendimento no que toca aos seguros. Quer dizer que a importância do seguro, falo de responsabilidade civil, é quando eu estou envolvido num acidente, eu sou assegurado de uma certa seguradora, espero sempre que a seguradora então possa me dar o auxílio que eu pretendo, porque e até muitas vezes o que ocorre é que a culpabilidade não me é atribuída, não é atribuída a mim, né? É atribuída ao condutor, mas é preciso que haja o auxílio do assegurado. A grande verdade é que há essa dificuldade do cidadão ou do seu cliente ou do seu segurado ver ressarcido os danos. Então, sentem esta dificuldade, burocracia, por aí fora. Aliás, eu, sem querer pessoalizar o assunto, eu já fui vítima de uma seguradora que, de facto, eu consegui perceber um bocado. E eu até disse depois, então agora percebo porque que muitos cidadãos não gostam de pagar o seguro ou furtam-se a pagar o seguro. É que é uma volta muito grande, é muito difícil. Celeridade na solução. É muito difícil. Fica uma sensação que às vezes muitas delas procuram argumentos para não cansar mesmo para que o assegurado desista. Mas percebemos que, independentemente de tudo isso, para o cidadão, porque há aqui às vezes uma percepção de que não, obrigam todo mundo a pagar seguro e as seguradoras é que vão ganhar com isso. Mas o pensamento não pode ser por aí. Não pode ser por aí, não podemos ter essa Não pode ser por aí se nós pensarmos que o seguro é contra terceiros, certo? Então é seguro obrigatório, Sim. que tem as suas vantagens. Só para recordar, no caso de um seguro que é pago na ENSA, um seguro automóvel, o que é que cobre caso aconteça algum acidente?
Não percebi bem. Refiro-me aqui, vamos supor que eu tenho a viatura assegurada, né? O que é que o cidadão tem de vantagens em ter uma viatura assegurada caso tenha um acidente na via e caso saiam feridos e caso saiam danos? Por exemplo, para passarmos para o cidadão. Sim. A partir do momento, quando eu for um assegurado de uma empresa, por uma seguradora, posso falar da ENSA e outra, Certo. não é? Primeiro é que quem vai tomar conta da reparação dos danos vai ser a seguradora. Quer dizer que eu posso ser naquele momento que ocorre o acidente, nem sequer tenho valores. Mas como eu tenho uma seguradora, isso aconteceu que teve um veículo, deu contra o meu veículo, e a primeira coisa que ele disse, não, eu tenho seguro e contacto a minha seguradora. E eu que tive que constantemente ter ele nem sequer só vi uma vez o senhor, né? Então, aquele interveniente, depois deixei de ver, só comecei a contactar a seguradora. Quer dizer que a seguradora é que tratou de tudo. Esta é a grande vantagem. Não precisamos, até evitamos conflito no trânsito. Certo. A partir do momento que uma das partes percebe que você não tem um seguro, isso pode gerar um certo conflito já. Quer dizer que ele diz que não sente-se que há garantia de você ressarcir os danos. Quando ele percebe que o teu veículo é assegurado, ele fica um pouquinho mais descansado. Ele diz, então já sei que vou ter garantia de que os meus danos serão ressarcidos. E repare que às vezes eu estou envolvido com um veículo que, em comparação ao meu, aqueles chamados veículos top de gama, que são veículos que custam muito dinheiro. Então, eu não tenho condições naquele momento de ressarcir ou de pagar os danos daquele veículo, mas a minha seguradora vai fazer a cobertura. Esta é a grande vantagem. É que é preciso olharmos para o seguro com essa vertente. Isto é a grande vantagem. Em qualquer parte do mundo, em países organizados, o seguro automóvel é obrigatório. Sim. E para nós, igualmente, não foge a regra. Obrigatório. Que conselho nós deixaríamos? Porque estaríamos aqui muito tempo a conversar, mas no fundo temos 30 minutos nesse podcast. E é muita conversa em torno daquilo que é a sinistralidade do automóvel e aspectos ligados ao trânsito, enfim. Mas gostaríamos de deixar aqui alguns conselhos, porque, ao que tudo indica, do jeito que o país se vai organizando aos poucos, as coisas também vão apertar ao ponto de se organizar na totalidade, quer queira, quer não. Bem, Sérgio, eu vou dizer que estamos no primeiro trimestre de 2024, já estamos a falar em 3.078 acidentes, não é? Só a nível de Angola. A nível de Luanda, estamos a falar em 697 acidentes, Sérgio. São números bastante preocupantes. E nós temos a meta de até 2027 reduzir a 50% o número de acidentes em Angola. Então é uma luta bastante grande. O que nós vamos aconselhar é que nós, como iniciativa, nós, Polícia Nacional, fazemos a revisão do Código de Estrada, porque achamos que deve haver endurecimento das medidas. Estamos agora na consulta pública, porque pensamos que temos que rever ali alguns artigos do Código de Estrada para que o cidadão sim tenha um maior sentido de responsabilidade. Então o grande conselho é que venha a polícia como uma polícia amiga que quer, de facto, proteger o bem-vida, não venha a polícia como um inimigo, não é só cumprir as regras do trânsito, porque não quer ter chatice com a polícia, devem cumprir em primeiro lugar, porque vai garantir a tua segurança e a segurança dos outros utentes da via. Daí é que o grande recado que vamos passar é que, ao invés de esperarem um abrandamento na atuação da polícia, esperem que a polícia cada vez vai apertar o cerco. Porque 2027 é a meta de reduzirmos 50%, logo nós não teremos mãos a medir. Vamos aumentar as operações stop, vamos aumentar a presença policial, vamos aumentar a nossa fiscalização. Vamos agora partir, vou falar de forma rápida, para as multas indiretas, porque achamos que aquele método de ficar retido com a documentação do cidadão, queremos agora é que multas indiretas, essas câmeras que estão a ver aí por Luanda, não estão em vão, têm radares, estamos a aplicar multas por via das câmeras. Daí as novas matrículas. Temos aí também, sim. As novas matrículas vão facilitar o processo. Tivemos aí radares mais modernos, porque queremos cada vez mais disseminar os radares a nível nacional, na Estrada Nacional principalmente, porque é aí que, apesar de ocorrerem poucos acidentes, mas é onde há um maior número de vítimas. Então, estamos a levar uma série de ações tendentes a inverter o quadro.
Muito bem. Eu estive aqui a conversar com o superintendente-chefe Fidel Filipe, que é o chefe do Departamento de Transgressões, Acidentes, Pedidagem da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, para tentarmos conversar um pouco, em 30 minutinhos, daquilo que é a realidade que nós vivemos nos últimos tempos e com alguma estatística preocupante. Para o efeito, independentemente de tudo, se quisermos ter um trânsito tranquilo e seguro, vamos seguir as regras, vamos obedecer, porque a coisa vai apertar nos próximos tempos. Quanto a mim, estou um bocadinho tranquilo, porque o meu carro é assegurado pela ENSA, então nesse aspecto estou tranquilo. Nos outros aspectos, vamos então seguir as regras, ter tudo em ordem para evitar ter que ter confronto com aqueles que mantêm a ordem e a tranquilidade pública. Chefe Fidel, muito obrigado. Obrigado nós, Sérgio, pela oportunidade. Chame-nos sempre para falar desse tema que é muito importante, que interessa a ti, a mim e a todos nós enquanto seres utentes desta via, dessa sociedade. Porque eu costumo dizer, o Covid dizia, fica em casa, não saia de casa, e as pessoas conseguiam se proteger contra a Covid. Os acidentes rodoviários é aquele mal transversal que, mesmo sem sair de casa, às vezes o veículo te encontra a sua casa. Então, é um mal que, infelizmente, poderá atingir o Sérgio, a mim ou qualquer um. Ninguém está imune a este grande mal. Então, é uma causa não da polícia, é uma causa do Sérgio, é uma causa da ENSA, é uma causa de todos nós, enquanto utentes da via pública. Temos que nos unir. Segurança rodoviária, Sérgio, somos todos nós. Muito bem. Muito obrigado, então. Nós voltamos numa próxima edição. Por enquanto, marcamos aqui o nosso ponto final.